Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilos? Vamos serenar os nossos pensamentos, deixar os nossos problemas lá fora. Vai começar o nosso trabalho, então vamos manter a vibração. Vamos fazer uma prece em silêncio pela nossa casa, pelos nossos trabalhos. Vou começar com as divulgações da noite. Baixa um pouquinho, vai. Baixa um pouquinho. Vamos divulgar aqui os produtos da nossa cesta de Natal. A nossa entrega é até o dia 10, então quarta-feira da semana que vem, está se aproximando. Os produtos vocês já sabem, arroz, feijão, sal, todos os itens que compõem a cesta básica são muito importantes porque a gente ajuda as famílias assistidas aqui do Paz e Amor. E lógico, no fim do ano os trabalhos dão aquela desacelerada, o salão fica um pouco vazio, mas a nossa assistência social não para. Então, as nossas cestas a gente acumula e entrega de 2 a 3 cestas por família assistida. Por isso a gente enfatiza bastante a necessidade da gente compor essas cestas básicas. Temos também o Bazar Beneficente de Natal. Sabe aqueles itens que a gente coloca na árvore, decoração de geladeira, até mesmo batente de porta? Tudo isso feito por artesanato, feito com muito carinho, amor e dedicação pelos nossos voluntários. A gente, além de decorar a nossa casa e presentear os nossos amigos e familiares, a gente contribui também para angariar fundos aqui para a nossa tão querida Casa de Paz e Amor. Então vai ser no dia 6 e 7, sábado e domingo que vem, sábado do meio-dia às 4 e domingo das 8 às 11 horas da manhã, aqui mesmo na nossa casa. Vamos lá divulgar os trabalhadores da noite? Sequência do Evangelho, capítulo 5, item 14. A leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial, a nossa irmã Maria Helena. As vibrações gerais e dos passes, o nosso irmão Marcelo Fernandes. A vibração das águas e a prece final, a Vera Lúcia Romei. O tema da palestra de hoje é o livro do mês, No Mundo Maior, de Chico Xavier, por André Luiz. O nosso expositor, o nosso querido Francisco Deiana, esteve afastado aqui do nosso trabalho, nos deixou saudades, mas está aqui e com certeza fará uma grande explanação. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não? Olha só, todos conhecidos. Então vou pedir de novo para desligar os celulares, que vira e mexe, toca aí uma coisinha, desconcentra aqui, desconcentra o palestrante, e não é legal, acreditem em mim. Pronto? Só isso? Bom trabalho para todos nós. Do livro Boa noite, primeiro. Do livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 34, Sugestões no Caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura, item 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro
dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Então, assim, vamos fechando os nossos olhos e com a alegria no coração, por mais estarmos aqui mais um dia, mais uma noite de segunda-feira, nesse Evangelho, o Evangelho de Jesus. E que Jesus nos abençoe nossos familiares, que nos abençoe o palestrante da noite, que ele possa ser envolvido com o nosso carinho e com a nossa gratidão por compartilhar conosco os estudos que ele preparou com tanto carinho. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pelas mídias. É uma satisfação muito grande estar de volta a este salão, mais de 2 meses e meio de afastamento por questões de saúde, mas com a graça do bom Deus, o auxílio dos bons espíritos, estamos voltando. Agradeço muito à equipe, o convite que foi feito para nós falarmos sobre o livro do mês, No Mundo Maior. Esse livro, como já foi antecipado, é de autoria de André Luiz e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. A primeira edição dele é de 1947, portanto, está completando quase 79 anos. Os exemplares que estão à venda na nossa livraria fazem parte da 16ª impressão da 28ª edição. Ele tem 20 capítulos, distribuídos em 272 páginas. Desde a sua primeira edição, há 78 anos, mas exatamente em final de março de 1947, de acordo com informações da Federação Espírita Brasileira, já foram publicadas mais de 460 mil exemplares deste livro. Na tela, nós vemos a capa da primeira edição, obtida na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. O recordista da série Vida do Mundo Espiritual é o Nosso Lar, com mais de 2.300.000 exemplares já publicados. O Mundo Maior é o 5º volume da série A Vida no Mundo Espiritual, que iniciou com o Nosso Lar, em 1943, e se encerrou em 1968 com E a Vida Continua, que apresentaremos aqui no Paz e Amor no mês de março, é o livro do mês de março, é o último livro da série. Uma das características dos livros de André Luiz é a forma como são organizados. Muito didáticos, os capítulos nos escrevem exemplos que sempre permitem deles tirar importantes e objetivos ensinamentos em torno do tema abordado. E esse livro não é diferente. No prefácio da obra, Emmanuel destaca que a missão de André Luiz é a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. E mais adiante ele diz: ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. E, muito importante, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Bem, o livro, ele se refere basicamente ao verdadeiro sentido da encarnação, à ação da lei de causa e efeito
e a misericórdia divina em todos os momentos da criatura, com predominância para o atendimento emergencial. André Luiz, nos seus estágios de trabalho entre uma missão e outra, ele nos traz o relato do período de uma semana de mais uma jornada de aprendizado, desta feita acompanhando o instrutor Calderaro em atividades na crosta da Terra, com o objetivo fundamental de socorro emergencial a espíritos sofredores, ainda encarnados, evitando-se tanto quanto possível a consumação dos processos de loucura, suicídio e extremos desastres morais. Ele aborda motivos de desequilíbrio mental e as consequências a que podem ser submetidos os irmãos que deles padecem. Assim, temas como suicídio, aborto, epilepsia, síndrome de Down, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose são alguns dos temas analisados sob a luz da psiquiatria e da doutrina espírita. Apresentando tratamentos da alma e informações sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, especialmente durante o desdobramento do sono físico, André Luiz busca estudar a complexidade da mente humana e suas inclinações, sejam elas felizes ou infelizes. Em nossa apresentação, nós vamos utilizar cenas do projeto Imagem de Américo Sucena, que é um belo projeto que se propõe a ilustrar passagens de diversas obras espirituais de relevância. Enfatizamos aqui que as cenas mostradas não são reais. Elas apenas mostram como o desenhista imaginou a cena que é descrita no livro, obviamente com a orientação do Américo Sucena e da uma equipe de mentores. Na tela, nós vemos aqui a capa do Mundo Maior da edição de 2002. Vamos então passar agora ao que eu costumo chamar de a nossa degustação. E para tal nós destacamos trechos de 4 capítulos. O primeiro deles é o capítulo 2, a preleção de Eusébio. Quem era Eusébio? Eusébio é um abnegado trabalhador em auxílio a espíritos necessitados de socorro espiritual, dirigente de grande instituição que preparava trabalhadores encarnados e desencarnados, ainda com muitos problemas e indagações, para o serviço no amparo espiritual. Nessa preleção, realizada na crosta terrestre, com a presença de cerca de 1.200 pessoas temporariamente afastadas do corpo físico pelo sono, além de outros colaboradores desencarnados em tarefa de auxílio, Eusébio discorre primordialmente sobre as características evolutivas da civilização humana e sobre a importância da procura do equilíbrio espiritual para a segurança dos caminhos evolutivos do espírito. Não sei se consegue enxergar a distância, porque a tela não fica muito nítida. Observamos que o desenhista teve a preocupação de apontar os encarnados com um fiozinho saindo lá do centro de força, né? Do centro de força coronário, mostrando que estão os encarnados, né? A maioria que estava presente são de encarnados ali. Bem, julgamos interessante destacar o que o nobre instrutor enfatiza logo no início da preleção, se dirigindo àquela plateia, na sua maioria, como dissemos, de encarnados desdobrados durante o sono. Ele diz: naturalmente, não poderiam guardar plena recordação dos momentos ali passados, ao público que ele estava se dirigindo, quando retornassem ao plano da carne, em virtude da deficiência do cérebro, que é incapaz de suportar a carga de 2 vidas simultaneamente. Isso nossos mentores nos dizem, que nós não teríamos condição de viver com as lembranças de momento desencarnado, e momento desdobrado, e momento na vida física, e muito menos lembrar de vidas passadas simultaneamente. Isso poderia causar até um processo de perturbação profunda, podendo levar até mesmo à loucura. E ele continua: a lembrança desses momentos persistirá no fundo de cada um, servindo para orientar as tendências superiores para o campo da elevação e abrindo a porta intuitiva para que o pensamento fraternal dos mentores possa sempre a todos assistir. Bem, essa é a razão pela qual, usualmente, nós não nos lembramos dos detalhes dos encontros que temos durante o desdobramento do sono, mas guardamos as sensações desses encontros, boas ou ruins, dependendo, obviamente, da natureza do nosso comportamento. E essas lembranças podem nos trazer serenidade, bom ânimo, perseverança,
para enfrentar as dificuldades da vida, mesmo sem que saibamos o porquê dessa mudança de estado de espírito. Às vezes nos lembramos que nos encontramos com alguns companheiros durante o sono, companheiros de trabalho, aqui na casa é comum isso acontecer, mas lembramos só de fragmentos. Mas ficamos com a sensação boa. Isso vale para todos os sonhos que nós temos. Algumas pessoas costumam dizer, eu nunca me lembro do que eu sonho. Muitas pessoas têm essa característica, não lembrar nunca do que sonhou, mas certamente são beneficiados também com as boas vibrações que são passadas. Muito bem, outro notável ensinamento que o nobre mentor nos relembra é que não basta crer na imortalidade da alma, sendo inadiável a iluminação de nós mesmos a fim de que sejamos a claridade sublime. Antes de tudo, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abstermos-nos do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. E ele esclarece ainda que o espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Fazendo-se necessário, portanto, que acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. E aqui é importante que digamos, é a questão do servir que Jesus sempre enfatiza nas suas preleções no Evangelho. A importância do servir. Não importa quem sejamos, em que nível estejamos, importante é nós nos dedicarmos ao outro, ao próximo, servindo sempre. Esse será o maior no reino de Deus, como ele nos lembra. Bom, selecionamos também o capítulo 6, que se chama Amparo Fraternal. Quando o assistente Calderaro e André, a pedido da irmã Cipriana, que era uma orientadora de socorros do mesmo grupo em que Calderaro operava, dirigiam-se ao leito do hospital onde se encontrava Cândida, que estava prestes a desencarnar, porém, devido a seus méritos, o desencarne seria sereno, não havendo ainda ocorrido devido às preocupações que a senhora mantinha com relação à filha que deixaria na crosta. Cândida já estava internada há 10 meses. A princípio, por si só, a filha Julieta, irretratada, consegue satisfazer as exigências financeiras. Contudo, com o passar do tempo, vê-se entre a necessidade e o esgotamento, e embora recorresse a parentes, esses e amigos, esses se mostraram indiferentes, como muitas vezes acontece em nossas vidas. Nos momentos difíceis, muitas portas se fecham, às vezes de quem nós não esperamos isso, né? As despesas cresciam sempre. A costura que ela fazia não oferecia a compensação necessária. E depois de bater a todas as portas, Julieta cede a traiçoeiro convite, passando a valer-se da noite a fim de trabalhar em uma casa de diversões, cantando e dançando, conseguindo assim melhores recursos financeiros. Desde então, passa a representar o papel de ovelha assediada por feras, e com o tempo aceita as propostas de um rapaz para supostamente protegê-la. Abandona a máquina de costura e muda-se de seu modesto quarto para o centro de diversões noturnas, onde era sempre acompanhada pelo rapaz que se chamava Paulino, nós vamos ver, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza. Julieta, no entanto, ocultava a realidade que vivia aos olhos maternos. Moça, porém, de distinta formação, em seu íntimo, via-se dividida e sentia-se profundamente culpada pelos caminhos que havia tomado, que colidiam com os seus princípios morais e ensinamentos maternos. E esses pensamentos profundamente negativos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Em consequência, essas emanações mentais, sob forma de vibrações pesadas, lhe desciam da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório, lhe invadiam os pulmões, passavam ao coração
influenciavam as trocas sanguíneas e acabavam retornando ao cérebro, causando sérios distúrbios orgânicos. O desenhista fez uma animação interessante. Observe na tela as emanações negativas, trevosas, surgindo no cérebro e passando depois, contaminando o corpo como um todo. Calderaro esclarece que a mente desvairada emite forças destrutivas que podem atingir os outros. Alcança, em primeiro lugar, o próprio organismo emissor. Ou seja, o pior sentimento negativo não é o que vem de fora para dentro, e sim aquele que trazemos dentro de nós, porque está o tempo todo nos corroendo, nos destruindo. Aí vemos como a moça vivia. Era um processo de adoecimento, que podia levar, inclusive, como dizem os mentores, até mesmo a loucura. A equipe liderada por Cipriana interfere e leva Julieta e Paulino para um encontro com Cândida em desdobramento durante o sono. Em comovente diálogo, Cipriana argumenta com Paulino para que se comprometa com a moça, a fim de que pudesse tranquilizar o espírito atormentado da mãe quanto ao futuro da filha. Esclarece ainda que ela vivia seus últimos momentos no corpo físico e que ele poderia proporcionar-lhe a paz que ela tanto merecia. Diante da intensa energia de Cipriana, Paulino não mais oferece resistência, comprometendo-se a atender ao pedido da mentora espiritual. Aqui vemos, como o desenhista imagina, as vibrações de luz atingindo aos dois encarnados em desdobramento. Bem, na manhã seguinte, os dois são chamados ao hospital, pois Cândida vivia seus últimos momentos na Terra. Influenciado pelas boas vibrações e compromissos assumidos em desdobramento na noite anterior, diante da preocupação e angústia de Cândida com relação à fragilidade com que a deixaria a filha, Paulino informa que se casará com Julieta, notícia que é recebida como um bálsamo acalentador para Cândida, que em seguida parte para a espiritualidade. Meus amigos, esse capítulo se reveste de especial importância e nos traz significativas lições. A primeira delas é que um dos fatores que podem provocar a loucura é a atitude em discordância com a moral interior que cada um tem. Outro ensinamento é que a prece intercessória, por méritos adquiridos pela conduta, tem inestimável valor, como foi o caso de Cândida. Que o auxílio que o mundo espiritual nos presta durante o sono e que muitas vezes desprezamos ou não damos a devida importância como é importante. E por fim, que procurar auxílio com sinceridade sempre atrai recursos de socorro legítimo. Bem, outro capítulo que destacamos é o capítulo 13, que se chama Psicose Afetiva, onde vamos encontrar Calderaro e André em socorro a Antonina, uma jovem quase suicida. Dominada por grande desespero, em decorrência de dolorosos sofrimentos e sacrifícios, acentuados por recente desilusão amorosa, sentia-se angustiada e sem rumo, desajustada, considerando-se extremamente infeliz. Havia se preparado para cometer o suicídio naquela noite. Entretanto, devido ao seu próprio merecimento, o assistente iria intervir para dissuadi-la do intento. Por intercessão de Calderaro, a jovem se encontra em desdobramento durante o sono com sua mãe, desencarnada havia anos, e com um iluminado espírito a ela ligado desde séculos remotos. Antonina, que vivia com uma irmã mais jovem, mãe de 4 filhos pequenos, casada com um marido alcoólatra e abusivo, é então alertada que tudo o que lhe acontecia vinha da vontade superior, colocando no lugar onde sempre fora mais útil, para o bem dela mesma. Foi lembrada que todos temos compromissos que trazemos do passado e que toda situação inevitável se apresenta como oportunidade para crescimento espiritual. Disseram-lhe ainda que, ao invés do suicídio comprometedor, fosse arrimo dos que a cercavam, das 4 crianças que viviam uma situação tão difícil em casa, lembrando que Jesus, embora não tivesse tido filhos carnais, amou a todos com desvelada abnegação.
E aqui, vale lembrar, dos desígnios de Deus. Todos nós, ao fazermos a oração dominical, nós dizemos, lá um determinado trecho, que seja feita a vossa vontade. Não é assim que nós oramos? Mas será que nós acreditamos mesmo nisso? Que seja feita a vontade do Pai? Quando alguma coisa acontece diferente daquilo que nós achávamos que seríamos merecedores, já vem a desconfiança, já vem o descrédito. Mas sempre fazemos, não precisamos esquecer que a vontade do Pai sempre prevalece para nos trazer o que é melhor. Lembremos-nos disso ao fazermos a oração dominical. Em consequência desse feliz encontro, a moça desperta serena e equilibrada, afasta a ideia, retendo várias lembranças de que, se há período de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e felizes nas culminâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Podendo-se assim auferir as vantagens que se encontram na solidão. Muitas pessoas julgam por serem sozinhas, não conseguem fazer nada, não são abençoadas por Deus, quando na realidade tanto há que se fazer. Apenas precisamos refletir no nosso papel de fato e passemos a enxergar também o que está à nossa volta, o problema do outro, o próximo mais próximo. Destacam-se nesse capítulo o efeito que os pensamentos negativos podem causar, principalmente em pessoas que estão desocupadas. E até mesmo em mentes que já têm evolução, que têm mérito, tem que se ter muito cuidado com os pensamentos negativos, que são sorrateiros. Eles começam a chegar perto de nós pouco a pouco. E já está mais que provado que grande parte, mais de 80% dos pensamentos, dos milhares de pensamentos que temos durante o dia, são negativos. Temos que ter muito cuidado com relação a isso. Por fim, vamos apresentar o capítulo 18, Velha Afeição. Nesse capítulo, André Luiz é conduzido por Cipriano e Calderaro às regiões do Baixo Umbral, próximo às sombrias cavernas, sem contudo ter tido autorização para fazer parte do grupo que desceria até aqueles locais, já que não possuía, como foi dito, o curso de assistência aos sofredores de sombras espessas. Apesar disso, ele vivencia um comovente encontro com seu avô paterno. Calderaro e André, com fins de estudo, caminhavam pelo terreno ludacento que renteava os abismos, quando se deparam com um grupo de velhinhos. Todos tinham fisionomia carregada, apresentando-se esfarrapados esqueléticos. Traziam nas mãos fragmentos de lama, que apertavam junto ao tórax, ansiosos, aflitos com infinito receio de perdê-los, desconfiados entre o medo e a suspeita. Para eles, o lodo era o ouro que eles tanto prezavam. Eram usurários desencarnados que haviam se apegado tanta fortuna material, que é transitória, que se tornaram incapazes de acessar no próprio íntimo a zona de aspirações superiores. Enquanto encarnados, não se concentravam com ambição moderada, não reparando nos métodos que utilizavam para atingir seus objetivos egoísticos. Espalharam tanto sofrimento com suas condutas irrefletidas que a matéria mental das vítimas, em emissões de vingança e maldição, lhes impusera pesada couraça ao campo das ideias, transformando-os em fantasmas da avareza. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando-se cravos dos monstros mentais que eles mesmos criaram. Desta maneira, atordoados, fixam-se nos delitos do passado, atormentados por miragens de ouro que os prendem a esse campo de padecimentos de tempo infinito. A lama era para eles o ouro, que eles só tinham olhos para isso. Dentre esses pobres homens, André identifica seu avô paterno Cláudio, desencarnado havia mais de 40 anos e por quem nutria grande afeição. Cláudio havia acumulado considerável fortuna durante a vida, emprestando dinheiros a altos juros, tendo vivenciado sofrida velhice, justamente por conta do excessivo apego
aos bens materiais que possuía. No encontro, com muito amor, André pede ao pobre avô que aproveitasse aquele momento de luz, alertando que o patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias havia se convertido apenas em lodo. O choque com a realidade faz com que o pobre espírito caia em si, trazendo à tona arbitrariedades cometidas em sua juventude que o impediam de ter paz enquanto não fosse perdoado. Não revelaremos aqui o desfecho, que, com o amparo de Calderaro, Cipriano e do neto André, é apresentado no penúltimo capítulo do livro. O importante a assinalar nesse capítulo, além de serem apresentados os aspectos das regiões do baixo umbral, que nós não comentamos, é mostrado a demência como resultado de sentimentos de egoísmo e apego excessivo a bens materiais. Como o amor, e também nos mostra como o amor incentiva a verdadeira caridade. E ainda, como a providência divina aproxima pessoas no momento adequado. André Luiz não foi autorizado a ir às cavernas profundas de graça, à toa. Havia uma razão para isso, que era encontrar com o avô dele e fazer o resgate. Meus amigos, no mundo maior, como todos os livros da série, é um verdadeiro manancial de conhecimentos, trazendo valiosos detalhes do trabalho de intercâmbio e cooperação entre o plano espiritual e o plano da carne. André Luiz, mais uma vez, consegue recolher extenso material quanto às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma, com a certeza de que todos promanam do afastamento da lei. Os desequilíbrios da alma promanam do afastamento da lei. E ainda consegue identificar moléstias cujas causas se prendem às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Nos alerta ainda que para se conseguir obter sabedoria com proveito, é indispensável adquirir amor. Esperamos que a nossa degustação tenha despertado um interesse para a leitura dessa magnífica obra, que apesar de seus quase 79 anos, ainda proporciona tanto esclarecimento e luz. Finalizando, externamos a nossa gratidão ao amado Chico Xavier, que sob orientação de seu venerável mentor Emmanuel, dedicou toda a sua vida ao trabalho mediúnico, visando ao bem e ao progresso da humanidade por mais de 70 anos de incansável amor a todos nós, que até hoje ainda usufruímos dessas bênçãos de luz. Da mesma forma, profundamente agradecemos ao Espírito André Luiz pela enorme e desafiadora tarefa que se comprometeu a nos trazer tantos esclarecimentos sobre a vida no mundo espiritual. A ambos, onde quer que estejam, a nossa perene gratidão por nos terem despertado para a realidade da vida imortal. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus, e muito obrigado. Boa noite. Gostaria de agradecer essa ótima palestra. Nós tomamos contato com uma degustação que, na verdade, mais pareceu um cardápio completo de esclarecimentos e de conceitos nesse belíssimo livro. É um privilégio nós contarmos e assistirmos uma palestra do nosso professor Francisco e nos beneficiarmos de um pouquinho que seja da sua didática e do seu vasto conhecimento. Muito obrigado, Francisco. Passemos então à segunda parte do nosso trabalho. Eu gostaria de reforçar a todos que mantenham seus celulares desligados e que se coloquem confortavelmente nos assentos, deixando espaço suficiente para os médiuns transitarem. Pedimos então aos nossos irmãos e irmãs médiuns que se prepararam ao longo de todo esse dia, que iniciem os passes. Vamos nos conectando com as equipes médicas que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades. E assim juntos,
vamos nos colocar receptivos para receber todo esse bálsamo salutar para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito e para o nosso espírito, banhando o nosso centro de força para que possamos receber a medicação necessária, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos abençoando de braços abertos e com seu sorriso largo, assim dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Iniciando pelo nosso coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas que trabalham nossas mentes para tomarmos sempre boas decisões, descendo para o nosso frontal, na altura da nossa testa, onde a equipe de psiquiatras, coordenadas pelo Dr. Mowry, trabalham ali todo o nosso campo mental, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma limpeza em todo e qualquer pensamento negativo, nos ajudando a ter pensamentos positivos, mais otimistas, assim abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza da vida e de crescimento moral e espiritual que a vida nos oferta. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório. Vamos todos respirar lentamente, profundamente, para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vamos vibrar juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presente, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a área gástrica. Passando agora para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o nosso sistema sanguíneo, vibrando esse vermelho puro e límpido. Vamos também vibrar pelos nossos centros genésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Rogamos a doutora Carmen, a doutora Mitsue e aos nossos geneticistas para olharem pelas nossas irmãs que têm o desejo de ser mãe e que estão nesse momento em sintonia com as nossas vibrações. Descendo agora aos membros inferiores até o básico, retornando e subindo toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo nosso sistema nervoso central, finalizando em nosso coronário novamente. Agradecemos às equipes médicas que realizaram toda essa asepsia que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos agora aos nossos lares, adentrando cada ambiente, abrindo portas e janelas, levando toda essa luz e energia salutar que está presente aqui nesse salão, envolvendo todos aqueles que dividem o lar conosco. Pedimos proteção contra maus pensamentos, más energias e más ações, inclusive as nossas. E vamos vibrar pelos entes queridos e parentes que não puderam estar conosco nesse momento, pedindo à espiritualidade amiga que estenda a eles as benesses das energias aqui recebidas, que tenham a iluminação necessária para a boa convivência e a ajuda mútua. Que saibamos identificar e controlar nossos impulsos e emoções e que nos empenhemos em melhor entender e amar o nosso próximo, iniciando por dentro de nossa casa, assim como desejamos que por eles também sejamos entendidos e amados. Vamos agora agradecer a Deus, não apenas porque temos um teto para retornar, ou porque temos um pão à nossa mesa para saciar nossa fome, ou porque temos um trabalho para nos sustentar, mas agradecemos também as provas e desafios pelos quais passamos neste momento, as dificuldades e obstáculos
porque sabemos que eles são necessários para o nosso resgate e nossa evolução moral. Rogamos aos nossos mentores que nos ajudem e nos inspirem a termos a sabedoria e coragem para entendê-los, superá-los com integridade. Vamos vibrar agora pelos necessitados e pelos moradores de rua, que estão à procura de dignidade. Vibremos pelos desempregados, que estão à procura de um emprego, pelos hospitalizados, que estão em busca da cura, e pelos enfermos, que estão em busca de sanidade e de equilíbrio. Que sejam eles, e sejamos todos nós, amparados pela misericórdia divina com amor, com esclarecimentos, coragem e perseverança em nossa evolução espiritual. Vibremos ainda pelos líderes mundiais, para que haja mais tolerância, mais união e mais paz. Como foi dito agora na palestra, que eles consigam esquecer o personalismo e possam elevar seus corações em amor fraternal, à frente do serviço ao qual se propuseram. Também vibremos pelo nosso Centro Paz e Amor em Jesus, por seus mentores, dirigentes, coordenadores, trabalhadores e frequentadores, encarnados e desencarnados. Que a caridade, em suas mais diversas formas, continue sendo uma das suas principais missões. Para finalizar, pedimos ao nosso irmão Ismael, governador e protetor do nosso Brasil, que cuide e guie todos os que necessitam de auxílio nesse momento. Agradecemos a todos os mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais, por todo esse bálsamo de reabastecimento. E agradecemos, acima de tudo, a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que Ele continue nos amparando e fortalecendo em nossos corações o sentimento sagrado da fé. Passamos então às vibrações da água e para a prece de encerramento com a nossa irmã Vera Lúcia. Tá bom. Vamos nesse momento, então, mentalizar nosso Mestre amado Jesus, a espiritualidade caravaneira que aqui se encontra para a fluidificação das nossas águas. Que possamos, nesse momento, mentalizar a natureza, onde vamos observando uma floresta, os riachos que ali se encontram, a água correndo nas pedras, as matas onde tem tantas flores, galhos, raízes, as cachoeiras, aonde esses irmãos amoráveis retiram dessa natureza, dessa floresta, todos os elementos necessários para serem colocados nos nossos vasilhames e que possamos, todos juntos, enviar de nós as nossas melhores energias para seguir ao plano espiritual, onde a equipe científica de biólogos, físicos, químicos, farmacêuticos, juntamente os nossos amados pretos velhos, caboclos e índios, que lá já estão colocando, preparando todos os elementos, os lenitivos para os nossos vasilhames, de acordo com as nossas necessidades. Vamos também mentalizar os filtros dos nossos lares, a água ao lado do leito do enfermo, do irmão morador de rua, aonde um ser neste planeta, neste momento, estiver tomando um copo d'água, que ali seja também depositado tudo aquilo que esse irmão esteja necessitado. E agradecendo sempre o nosso amado Mestre Jesus, que sempre ali esteve, envolvendo a todos e aos nossos vasilhames com as nossas medicações necessárias. Obrigada, Mestre Jesus.
Obrigada, irmãos caravaneiros das vibrações das águas, por tudo que recebemos na noite de hoje. E assim, vamos agradecer também a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, pelo trabalho da noite, e que possamos, Senhor, retornarmos para os nossos lares, levando tudo que aqui recebemos de melhor, e que possamos ter um retorno de muita paz e um bom descanso a todos. Que assim seja. Bonsoir. Todos devem ter recebido na entrada uma cartelinha com o número para o sorteio do livro. Se alguém não recebeu, exceto os trabalhadores, a Fátima lá atrás tem um número. Tá ok? Antes do sorteio, eu gostaria só de reforçar que na semana, os horários do Paz e Amor em Jesus, durante a semana de Natal e Ano Novo. Todos os trabalhos que acontecem no andar superior ou intermediário, entre o dia 24 e o dia 1º, estarão interrompidos, voltando exatamente no dia 2, nos seus horários habituais. Agora, os trabalhos de salão, o nosso Evangelho, Vibrações de Passe, vai acontecer normalmente, exceto dia 24, dia 25, 31 e 1º de janeiro. Nesses 4 dias não haverá trabalho. Nos outros dias, naqueles horários habituais, haverá o trabalho. Tá ok? Então, nós temos aqui um pequeno aplicativo que vai fazer para a gente o sorteio. Número 106. Alguém? Não? Vamos lá, mais um. 140. E? Novo. 129? Também não. Aqui. Saiu. Eu peço a gentileza para devolverem os números lá para a Fátima também, por favor, que a gente usa em outro trabalho. Muito obrigado e até a próxima semana. Paz e amor em Jesus.